Boa noite a todos. Vamos iniciar a aula de hoje, então. Continuando a matéria da aula passada, associação de resistores, cálculo de resistores da associação série, da associação em paralelo. Nós vamos usar a apostila, quem quiser depois confira na apostila, leia a apostila, página 17. Eu vou explicar aqui na aula de hoje. Eu não vou ficar lendo matéria. Eu vou explicar as associações, os cálculos, de uma maneira simples, prática. Tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto, olha aí. Estou compartilhando uma tela com vocês. Nesse compartilhamento, nós estamos exatamente na página 17 da apostila. Associação série e associação em paralelo. A associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Senão, não seria uma associação. Precisamos de dois ou mais resistores nessa associação. Então, há três tipos de associação. Tá? Nós vamos falar dos três tipos hoje. Dos cálculos. E na aula passada eu fiz dei uma ideia para vocês mais por cima, mas não me aprofundei. Então, existe a associação em paralelo, a associação série e a associação mista, que é a série paralelo. As duas associações no mesmo circuito. Então, ao analisar o circuito, nós vamos encontrar um valor do resistor equivalente. O que é resistor equivalente? Não é nem o valor de um, nem o valor de outro que está na associação, mas é o valor do resultado da união desses resistores. Então, vamos chamar de resistor equivalente. Então, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar os valores das demais grandezas associadas ao circuito. Então, nós vamos encontrar aí a resistência do circuito, e nessa resistência do circuito, nós vamos ter a associação em série, ou a associação em paralelo, ou a associação mista, que são as duas associações no mesmo circuito. Então, para calcular a tensão que os terminais de cada resistor está submetido, aplicamos a primeira lei de Ohm. Eu vou para a prática, eu vou lá para... Cliquem duas vezes na tela do Márcio. Eu vou sair da apresentação. Clique duas vezes na tela do Márcio, Roberto. Ela vai abrir na sua tela. E aí, vocês vão ficar com ela aberta numa imagem grande. Então, olha só. Nós temos aqui, nesse circuito que eu acabei de desenhar, um circuitinho que nós temos. Um resistor chamado de R1. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se dá para ampliar essa imagem. Acho que eu não sei se eu consegui ampliar. Consegui. Ficou mais nítido, ficou melhor. Olha aí. Tá? Clica duas vezes no Márcio para fixar. E quem tiver com o microfone aberto e não estiver com perguntas, fecha o microfone. Tá bom? Só quem for perguntar, aí abre o microfone sem problema e faz a pergunta. Então, nós temos aqui nesse circuito três resistores, R1, R2 e R3. Temos aqui no ponto 1 do circuito, o início do circuito, a entrada do primeiro resistor. No ponto 2 desse circuito, eu vou ter uma resistência que equivale ao valor desse resistor. Ele não está associado a nada, está sozinho, então vai ter uma resistência de 470 ohms. Mas daí esse resistor de 470 ohms, ele vai chegar aqui e vai se ligar a uma associação em paralelo.
E na saída aqui no ponto 3, eu vou ter na série a soma do resistor 1 e do resultado do resistor 2 e 3, que é a associação em paralelo, que vai gerar um resistor equivalente. Correto? Professor Patelli? Não, pode falar. Pois não, pode falar. Está com um eco de retorno dobrado, não só Vamos lá, tirar o eco. Não só o eco. Sei lá. Eu vou cortar um dos microfones. Um dos microfones que eu tenho aqui. Melhorou, né? Acabou o eco, olha que beleza. Sim, estava eco. Tá, acho que agora melhorou. Me confirma se melhorou. Sim, agora está bom. Agora tá beleza. Vocês entenderam o que eu estou falando até agora? Vocês entenderam que nós temos um circuito, temos o ponto 1 desse circuito, que é a entrada dele, e o ponto 2 e o ponto 3. Do ponto 1 ao ponto 2, nós temos um resistor. Então, a resistência do ponto 1 ao ponto 2 vai ser o valor desse resistor, que é 470 ohms. Mas esse resistor, ele chega e se conecta a uma associação em paralelo. E o resultado dessa associação, chamado de resistor equivalente, não é nem esse valor, nem esse valor, é um terceiro valor, que é o resultado dessa associação. Então, primeiro, se eu quero saber qual a resistência do ponto 1 ao ponto 3, a resistência total, eu preciso primeiro resolver essa associação em paralelo para saber qual o resistor equivalente que vai dar aqui, para daí eu saber a série, que é da entrada do ponto 1 até chegar no ponto 3, qual o valor real que vai dar. Então, aqui eu vou fazer tracejado, ó. Então, faz de conta que existe um resistor aqui, que é o valor dele, é o resultado dessa associação em paralelo. Correto? Não sei se vocês lembram como eu ensinei a fazer na aula passada. Eu não vou ficar me apegando à lei de Ohms, assim, a matemática. Eu vou ensinar a vocês um jeito mais simples e prático de resolver. Por exemplo, eu pego aqui o menor desse... Vamos resolver essa associação, correto? Porque eu resolvendo o resistor equivalente do R2 e do R3, o resultado que dá, aí eu consigo saber a resistência total aqui. Então, eu vou colocar aqui. Eu quero saber a resistência R total desse circuito, que é entre o ponto 1 ao ponto 3. Qual o valor dela? Para isso, eu tenho que resolver a equivalência de R2 e R3 que estão em paralelo. Como que eu faço isso? Eu pego os dois resistores aqui, olho para eles e vejo qual é o menor. Me ajudem aí. Qual é o menor entre R2 e R3? Qual é o menor deles? São iguais, um dos dois. São iguais. Então, eu vou pegar, eu vou dar uma unidade para esse e vou dar mais uma unidade para esse, que são iguais. Então, eu tenho uma unidade aqui e uma unidade aqui. Correto? Porque são iguais. Aí eu vou fazer essa conta aqui. O maior resistor qual é? São iguais, então é 220. Dividido pelo total de unidades. Quantas unidades eu tenho entre esses dois resistores? 2. 2 unidades. 2 unidades. 220 dividido por 2, quanto dá? 110 ohms. Então, o resistor equivalente, ou seja, aquele resistor imaginário, o valor do resistor imaginário que dá, unindo esses dois em paralelo,
é de 110 ohms. Então, o resistor equivalente é igual a 110 ohms. Então, esse resistor aqui, o valor dessa associação, né? Quanto ele vai, esses dois unidos em paralelo, não vai dar 220 mais. Ele vai ser um valor do ponto 2 ao ponto 3, ele tem um valor de 110 ohms. Agora eu consigo fazer a minha associação em série. Antes de fazer a série, alguma pergunta? É muito simples o que eu expliquei, mas eu quero saber se tem alguma dúvida, perguntem que eu vou esclarecer agora. Nós vamos para um outro exercício depois, um pouco mais difícil que esse, que aí eu coloquei valores iguais. No outro exercício, vou usar valores diferentes. Ah, tá. Então, a pergunta é justamente sobre isso. Se eu tenho aí dois valores diferentes, ou se eu tenho três valores iguais. O processo, se fossem três valores iguais, ia ser o mesmo, né? 220 dividido por 3 unidades. Não é isso? Se fossem 3 resistores nessa associação aqui, ó, Iguais, né? Mas são 2. Se fossem 3, sim. Tá. O segredo é pegar o menor deles e dar uma unidade para ele. O outro resistor, você vai ver quantas vezes ele é maior que aquele menor. Aí você atribui unidades para ele. 2 vezes, 2 vezes e meia, 1 vez e meia, né? Aí você vai somar as unidades e vai dividir pelo valor do maior resistor. É simples assim. Como nós temos 2 resistores e os valores são iguais, vai dividir pelo valor deles mesmo, que é um só, 220, né? Aí 220 dividido por 2 unidades, 110 ohms. Então, esse resistor equivalente, que se forma com a união do R2 e R3, ou seja, do ponto 2 ao ponto 3 desse circuito, o resistor equivalente, esses dois unidos, dá um valor de 110 ohms. Tem alguma dúvida? Querem perguntar sobre isso? Até esse ponto. Porque mais eu vou falar daqui a pouco. Querem perguntar? Tá tudo certo, professor. Ok. Então, fizemos o paralelo aqui, né? Entre o ponto 2 e o ponto 3. Agora, nós vamos fazer entre o ponto 1 e o ponto 3. Qual é a resistência total do circuito? O circuito começa aqui, ó, passa por R1, R2, R3 e sai e fechou o circuito, ó. Acabou o circuito. Então, qual é a resistência total entre o ponto 1 e o ponto 3? Ou seja, é uma série, né? Esse aqui foi em paralelo, esse aqui é uma série. Então, eu vou fazer a série do R1 com o resistor equivalente do R2 e R3. Então, seria assim, ó. R1 mais resistor equivalente de R2 e R3. Igual. Vamos traduzir? 470 ohms do R1 mais 110 ohms do resistor equivalente do R2 e R3. Total, quanto dá? 580 ohms. Então, a resistência total do ponto 1 ao ponto 3 é igual R1 mais o resistor equivalente de R2 e R3, totalizando uma resistência total de 580 ohms. Fizemos o cálculo de resistência desse circuito entre o ponto 1 e o ponto 3, fazendo uma associação em paralelo, achando o resistor equivalente dela, depois fazendo a soma, né, a série do R1 com o equivalente de R2 e R3, totalizando 580 ohms. Então, a resistência total desse circuito, ou seja, do ponto 1 ao ponto 3, não é nem 470, nem 220, nem 110. É 580 ohms. Fizemos primeiro uma associação em paralelo, depois fizemos uma associação em série, totalizando nessa resistência total do circuito. Não se preocupem muito. É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Nós vamos trabalhar mais.
Isso. Por exemplo, ó, eu vou dar uma mudadinha aqui. Vamos lá, vamos para esse circuitinho aqui, ó. Eu tenho aqui uma associação em... Qual é o tipo dessa associação? Qual é o tipo dela? O professor é outro igual, é paralelo também. Paralelo, exatamente. Então, essa é uma associação em paralelo. Então, nós, para saber o valor da resistência entre o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho que resolver essa equação, que é o paralelo de R1, R2 e R3. Baseando no que eu ensinei há pouco, eu tenho que pegar o menor e dar uma unidade para ele. Qual é o menor? O R1, o R2 ou o R3? São dois, né? Dois é o R2 e o R3. São iguais. Então, eu vou pegar um deles, vou dar uma unidade para um, vou dar mais uma unidade para o outro, porque são iguais. Aí eu vou para o outro, o terceiro resistor, que é diferente o valor. Quantas vezes esse resistor R1 é maior que o R2 ou o R3? Quantas vezes ele é maior? Uma Quantas vez, vezes professor? ele é maior? Uma vez? Não, duas vezes, né? É Ele é 50, de 100, 50. ele é o dobro de 50. Ah, sim, Então, ele é é uma verdade. vez, sim, somando, né? Mas ele é duas vezes maior que o 50. Então, o que eu faço? Eu dou duas. Então, se eu for somar aqui o meu total de unidades, quanto vai dar? Duas do R1, mais uma do R2, mais uma do R3. São total de... Correto? Eu tenho 4 unidades no total. Baseando-se em cima do que eu ensinei agora há pouco, do cálculo que eu ensinei, como eu vou achar o resistor equivalente? O resistor equivalente desse circuito. Que é quanto vai valer em ohms, unindo esses três, quanto eles vão valer, na verdade, em ohms, né? Ele não vai... o resultado do equivalente não é nem 100 e nem 50. Vai ser um terceiro valor. Então, o que eu faço? Eu pego o maior resistor, que é o de 100, divido pelo total de unidades, que é 4 unidades. Quanto dá 100 dividido por 4? 25. 25 ohms. Então, o resistor equivalente da associação de um resistor, associação em paralelo, de um resistor de 100 ohms, um resistor de 50 e mais um de 50 ligados em paralelo, o resultado é menor que o menor resistor desta associação. Então, o resultado aqui é 25 ohms. Correto? Então, o resistor equivalente entre o ponto 1 e o ponto 3 e o ponto 2 é de 25 ohms, não é nem de 100 e nem de 50. Então, tinha perguntado já na aula passada como faria se tivesse resistores de valor diferente. É simples assim. Você acha o menor, atribui uma unidade a ele. E os outros subsequentes, você vai vendo quantas vezes ele é maior que aquele de uma unidade. E atribui quantas unidades ele vale. Depois você soma o total de unidades, divide pelo valor do maior resistor. Pronto, você vai achar o valor equivalente desse resistor. Ou seja, dessa associação em paralelo desses resistores. Então, o resistor R1 de 100 ohms, associado em paralelo com R2 de 50 ohms, e associado em paralelo com R3 de 50 ohms,
você vai ter uma associação de 25 ohms. Existe uma maneira diferente de fazer, que vai dar um resultado. Eu quero chegar nisso para vocês entenderem, tá? Então, existe uma maneira diferente de fazer esse cálculo. Porque vocês podem enxergar isso pela frente. Mas vocês podem fazer assim, fazer por setor. Faz primeiro esses dois, que são valores iguais. Depois, vocês fazem o valor que der desses dois com o R1, que é valor diferente. Vai dar um valor um pouco diferente que isso. Um pouco diferente. Mas nós já vamos fazer a associação assim, tá? Eu tenho mais uma aqui para a gente fazer. Os três de valor diferente, ó. Três de valor diferente. Vamos fazer essa associação em paralelo. Entendem que nós temos três resistores ligados em paralelo, ou seja, todos ligados de um lado juntos e o outro lado deles também ligado todos juntos. Tá? Então, isso é um paralelo. Qual o valor entre o ponto 1 e o ponto 2? Então, isso vai ser o resistor equivalente. Vamos fazer assim? Vamos resolver esses dois. E o resultado que der desses dois, vamos fazer com o terceiro. Tá? Então, como eu faço? Vamos fazer esses dois aqui, R2 e R3. Pego o menor, dou uma unidade a ele. Vou para o próximo resistor. Quantas vezes esse R2 é maior que esse R3? 2 vezes. Exatamente. O R3 é de 250 ohms, o R2 é de 500. Então, eu dou 2 unidades para ele. Então, vamos fazer. Pego o maior deles, que é 500, divido pelo total de unidades. 2 unidades do R2 com mais uma do R3 são 3 unidades. 500 dividido por 3, quanto dá? Dá 166,6 ohms. 166,6. É isso? Sim. Então, eu sei que o resistor equivalente entre R2 e R3 é de 166,6 ohms. Agora, eu vou fazer esse valor, que é R2, né? Com R3. Deu esse valor. Eu vou fazer esse resultado com R1. Então, vamos lá. 166,6 ohms e 1 k ohms. Qual é maior? E qual é menor? Menor é o R2. 166. 166. Então, eu vou atribuir... Aqui, ó, nós já temos uma 166,6 ohms, tá? Vamos aqui. Então, eu vou atribuir aqui uma unidade. Quantas vezes o de 1 k ohms é maior que 166? Um pouco mais de 8 vezes. 1 k ohms é quanto? É 1000 ohms, né? 1000 ohms. Então, eu pego 1000 ohms, 1000 dividido por 166,6. Eu vou saber quantas unidades ele é maior. São 6. São 6 unidades? Sim. Dividiu aí o 1000 por 166? 166,6. Deu 6 unidades. 6 unidades. Então, o R1 dá 6 unidades, a equivalente de R2 e R3 é uma. Total de 7 unidades. Então, eu vou pegar o maior deles, que é 1000, vou dividir por 6 com mais 1, 7 unidades.
Quanto dá dividindo 1000 por 7? 142,8. Então, vamos para a nossa teoria. O resultado da associação em paralelo é menor que o menor, correto? Então, 142, ele é menor que o 166, que é esses dois em paralelo. Está batendo. Então, o resistor equivalente de R1, R2 e R3 é de 142,8 ohms. Então, do ponto 1 ao ponto 2, se eu pegar um multímetro, tem que medir uma resistência de 142 ohms. Tá? 142,8 ohms. Correto? Correto. É isso. Então, a melhor maneira de ter um resultado mais fiel é assim. Você vai fazendo por partes, tá? Faça um 2, chega no valor, aí faz o terceiro com aquele valor resultante daqueles dois. Aí chegou no valor mais fiel. Se a gente fizesse direto os três, ia dar um pouquinho mais que 142 nesse cálculo. Mas, então, por isso que eu fiz daquela maneira, e agora estou mostrando assim, fazendo por parte, não fazendo direto. Deixa eu ver se eu tenho algum outro desenhado aqui. Já fez aqui, já fez aqui. Tá, então vocês entenderam o que é um resistor equivalente. Resistor equivalente é o resultado daquela associação, ou seja, se eu pegar nesse circuito um resistor de 142,8 ohms, tira esses três e coloco um outro aqui, ó, sozinho, desse ponto a esse ponto, no valor de 142,8 ohms, estaria fazendo certo. Porque esses três em paralelo vai resultar nesse valor aqui. Uhum. Tudo bem? Ok, é isso. Ficou meio baixo. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Se você me pergunta, eu não ouvi. Eu baixei meu volume. Pronto, agora está mais alto. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Acontece muito de nós precisarmos fazer uma associação de resistores. Não é nem para substituir, você pegar e tentar 3 resistores lá em paralelo, colocar um só no lugar dos 3, mas ao contrário. Você tem um circuito, seja ele qual for, tá? Você tem um circuito e você precisa substituir um resistor. E você não tem aquele resistor naquele momento. Então, você pode unir 2 resistores em paralelo ou em série, porque na série, ó, você soma. No paralelo, você divide. Então, você pode unir resistores da melhor maneira que você puder para chegar no valor que você precisa. Eu já cheguei a fazer muitas vezes isso. Eu preciso de um resistor lá de... Vou dar um valor qualquer, tá? Eu preciso de um resistor de 10K ohms. 10K ohms. Eu traduzo como 10.000 ohms. E só que eu procuro na minha caixa de peças, eu não tenho esse resistor de 10K ohms. Mas eu tenho outros resistores. E se eu uni-los em série ou em paralelo, eu consigo chegar nesse valor. Né? Eu consigo chegar. E aí, consigo resolver aquele problema que eu tenho sem precisar ir comprar essa peça que eu não tenho. Eu consigo fazê-lo fazendo associação. Então, isso é um exemplo de que quando nós podemos utilizar e precisamos saber como fazer esses cálculos. Tá? Se eu preciso de um resistor de 10.000 ohms, e se eu for unir
dois resistores em série, eu vou ter que somar. Então, esse resistor vai ter que girar mais ou menos em 5K ohms cada um, para que eu possa somá-los. Ou um de 7 e um de 3, entenderam? K ohms, e aí eu somo, vai dar 10 no total. Sim, sim. Ou, Certo. se eu tiver dois resistores maiores, lá de 20K ohms, aí como eu faço? Eu pego dois resistores de 20K ohms, os uno em paralelo, formando um só. 20 com 20 dividido por 2 vai dar 10. Estão entendendo? Aí eu vou chegar no resultado do resistor que eu quero. Então, mas se eu não sei como fazer essa associação, eu fico rendido, não progrido nisso. Alguma pergunta? O pessoal está tudo craque. Ninguém tem dúvida de nada. Vamos lá. Nós fizemos uma associação. Professor, Oi, pode perguntar. é o Munhoz tá falando. Ô, professor, e esse resistor? Vamos supor, o senhor tem um menor de 3 e o outro de 7. Não dá problema no de 3? Não dá problema nenhum. Se eu uni-los na série, ó, isso aqui é uma série. Vamos dizer que aqui é um de 3 e esse é um de 7K. Deste ponto para este ponto, se eu somar, é 3.000 ohms com mais 7.000 ohms igual a 10.000 ohms. Eu vou ter o 10K ohms. Eu vou unir os dois aqui. E como eu vou utilizar no meu circuito? Esta ponta e esta ponta. Ou seja, daqui a aqui, eu tenho um resistor de 10.000 ohms. O que eu tenho que respeitar em qualquer associação é a potência do resistor. No meu circuito, pede um resistor de meio watt, por exemplo, meio watt. Eu não posso usar resistor nenhum deles abaixo de meio watt, porque senão algum deles vai aquecer demais. Eu tenho que respeitar o meio watt. E aí eu usei valores em ohms diferentes, uni os dois, formando um terceiro valor desse ponto a esse ponto. Ficou claro isso? Sim. E não vai dar problema nenhum nos resistores. A não ser que eu coloque, o meu circuito pede meio watt, eu tenho um resistor de meio watt, e eu coloco um deles de 1/4 de watts. Pronto, esse aqui vai esquentar mais do que esse, porque ele não suporta mais que 1/4 de watts. E aí ele vai superaquecer, porque ele é diferente na especificação em watts da corrente que vai circular nele. Mas quando você vai comprar um resistor, ou no próprio resistor, ele tem o tamanho dele, a wattagem dele. Você tem que colocar um resistor equivalente, tanto em ohms, no caso nós unimos dois resistores para dar o valor em ohms, né? Daqui a aqui, para dar os 10.000 ohms, mas o valor em watts eu tenho que respeitar o que ele é. Senão, ele acaba superaquecendo. Tá? E se eu for fazer associação em paralelo, também. Em paralelo, eu não vou ter aqui 20 ohms, de 20 valores. Vai ficar fácil, tá? Eu vou ter 2 de 20, uma unidade para cada um. Por que ficou pequeno o meu vídeo, hein? Agora voltou ao normal. Eu vou dar uma unidade para cada um, são 2. Dividido pelo maior resistor. O maior resistor é 20.000. Divido por 2, igual a 10.000. Pronto. Viu que o cálculo... Os dois resistores em paralelo, sendo de 20.000 ohms cada um, deste ponto para este ponto, eu tenho aqui um resistor que não é valor de 20. Ele é valor de 10.000 ohms.
pela associação em paralelo. Ok? Ok. É simples, não é Tá complicado. tudo certo. Muitas pessoas têm medo desses cálculos, porque é um cálculo mais... Na matemática, é um pouco mais difícil. Eu dei uma resumida com essa inclusão de unidades e depois somar as unidades e dividir pelo maior resistor. Vai chegar no mesmo resultado que usar a fórmula da lei de Ohms, como está na apostila. Tá? Eu estou explicando a vocês de uma maneira mais simples e mais fácil de vocês calcularem esses valores de resistores. Vai ser útil? Em algum momento vai ser útil. Por isso que é preciso conhecer, saber como funciona, como calcula, para que na hora da necessidade você saiba fazer. Tá? Eu tinha preparado até algo para hoje, mas eu acho que não sei se eu vou conseguir fazer. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar os resistores que eu tenho aqui. É que eu tinha uma caixinha separada aqui, e o Tiago, que é o ajudante oficial, derrubou. Era um pote de vidro no chão, hoje espatifou tudo. Ó. E os resistores não estão mais aqui. Caramba, então eu não consegui. Eu saí, cheguei aqui em cima do horário da aula. Os 2 resistores que eu tinha separado sumiram. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já têm ferramentas, já estão providenciando esse material para montagem e para alguma aula de prática de reparo em equipamento? Quem não está providenciando tem que correr atrás, hein? Sim, eu já tenho praticamente tudo. Precisa, então, de um alicate de corte, ó, o básico, um alicate de corte. Vou pegar aqui. Um alicate de bico. Chaves Phillips de fenda. Um ferro de solda. Estanho. E o que mais? Chupa-solda. Um estilete. Deixa eu apresentar para vocês essa peça aqui. E aqui eu dei um zoom na câmera, ficou. Também já tenho. Todas essas outras vocês já estavam mais práticos. E essa peça aqui, vocês conhecem? O chupa-solda. É exatamente isso Também já que tenho. ele faz. É um sugador de solda. Aqui no Brasil, mais conhecido como sugador de solda. Tá? Então, essa ferramenta aqui vai ser útil para vocês trabalharem nas placas de circuito. Vou pegar uma placa aqui. Fiquei até minha cabeça embaixo da câmera. Por exemplo, olha uma placa desta aqui. Olha as peças em minúsculas. Então, vocês precisam de um sugador para trabalhar numa placa onde vocês têm componentes soldados. Tá? No caso, essa aqui nem sugador. Essa aqui nós não nem ferro de solda. O maior trabalho com ela é com soprador térmico. Que está lá na minha bancada, não está aqui comigo nesse momento. Mas eu vou mostrar para vocês o sugador. Desculpa, o soprador. Mas o sugador não é nem nessa placa. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Para poder demonstrar para vocês como trabalhar com ela. Eu não tenho outra placa aqui nesse momento.
Mas as placas que eu tenho mostrado para vocês, elas têm... Agora a caneta aqui. Elas têm... Cadê? Aqui em branco. Aqui nós temos uma placa de circuito impresso. E tem vários componentes. Um resistor. Temos aqui capacitor. Temos aqui um diodo. Colocado aqui nos furinhos sobre a placa. Eu vou tentar exemplificar. Do outro lado da placa, nós vamos ter só isso aqui, ó, os pontinhos de solda. E vamos ter as trilhas. Vocês entendem isso? Então, aqui nós temos os pontinhos onde você está vendo a solda dos componentes que estão do lado de cima. Então, desse lado aqui da placa, nós temos os componentes, tá? Um resistor, um capacitor, um diodo e assim por diante. Virando ela ao contrário, nós vamos ver isso. Nos pontinhos de solda e umas trilhas ligando um ponto de solda ao outro. E como que eu vou soltar um componente desse quando ele está soldado? Quando ele tem 2 terminais, eu vou lá, esquento com ferro de solda aqui do lado da solda e puxo lá do outro lado. Às vezes, quando o terminal dele não é perninha do componente, hein, gente? Eu já cansei de falar isso para vocês. Vou pegar aqui um capacitor como esse aqui, ó. Eu tenho 2 terminais. Não são perninha. Ah, a perna do capacitor. O capacitor não tem perna. Ele tem terminais ou tem um outro nome que eu já falei para vocês. Quem lembra? Qual é o nome do terminal? Além de terminal, qual é o outro nome? Leads. Ele é chamado de leads. No caso de um capacitor desse, se ele está aqui, em cima da placa, do outro lado, ele está com a placa aqui em cima, aparecendo só a solda. Ele tem um terminal muito curtinho, ó. Muito curtinho. Então, não dá para esquentar e puxar, porque eu esquentei um e o outro não esquentei. Então, não sai, porque são curtinhos. Quando ele é comprido, eu ainda consigo puxar um lado e depois puxar o outro. Então, eu tenho que ir lá com o sugador, ó, que é esse ferramenta aqui, tenho que acionar ele aqui, ó. E quando eu apertar, ó, nessa ponta aqui, ó, vocês conseguem aqui dentro, nós temos, ele vai puxar. Então, você aperta aqui, quando você aciona, ó o barulho, ele suga por esse pontinho aqui, ó. Cadê? Ele suga por aqui a solda que está derretida. Então, eu vou lá na placa com o ferro de solda, vou derreter o ponto de solda, vou com o meu sugador acionado, lá na solda que eu acabei de derreter e aperto o botão, ó. Ele vai chupar a solda derretida, deixando o terminal livre. Aí eu faço isso nos 2 terminais daquele capacitor, eu puxo o capacitor. Ele ficou solto, ficou livre. Tá? Só que vamos conhecer o sugador. Porque se eu não uso e não limpo o sugador dentro,
ele para de sugar. Olha o que ele tem dentro. Olha quanta solda eu vou ter aqui também. Ó. Eu tenho aqui uma mola. Tá bem sujo esse, hein? O eixo. Eu tenho aqui o cilindro. Olha lá. Eu tenho a ponta também. Na verdade, isso aqui é uma capinha. O pessoal chama de camisinha. Que ele não é uma... Ó, tá aqui, ó. Tirei. Então, essa camisinha, essa proteção aqui, ela fica cheia de solda dentro. Você tem que pegar uma chave de fenda fina, muitas vezes ir lá e limpar, né? Tirar a solda que fica lá dentro, senão ela acaba entupindo e não sugando mais. Se você não usa essa proteção aqui, vai derreter essa ponta aqui, ó, que é plástica. Essa aqui resiste ao calor. Essa aqui já não resiste. Por quê? Isso aqui é uma borracha, né, resistente. Aqui é um plástico. Então, também entope aqui dentro do plástico. Tem que limpar. Mas se você não usar essa proteção amarela aqui, você não usá-la, ela vai estragar essa ponta, o calor do ferro de solda e a própria estanho. Então, quando você usa essa proteção, ó, você acaba deixando que a solda pare aqui dentro, desse amarelo aqui, que é mais fácil de limpar, evitando de estragar a ponta do seu sugador. E quando aqui dentro estiver cheio de solda também, ó, deixa eu ver. Não está. Vou limpar aqui. Ó. Eu estou vendo uma coisa, tá com óleo isso aqui, tá errado, viu? Isso aqui tem que pôr grafite. Aqui mesmo a gente acabou fazendo errado, ó. Olha o estanho que tem aqui, ó, grudado aqui, ó. Tem que limpar também, para que o sugador possa ficar. Vamos limpar. O correto de se usar isso aqui é passar um... Sabe grafite em pó? Aquele vende material de construção, né? Acho que a maioria de vocês sabem. Estou limpando aqui o eixo do sugador. Estou limpando a mola. Porque foi espirrado, ó, tem até estanho, ó. Pedaço de estanho aqui dentro. Estou limpando a mola. O correto, então, é espirrar dentro desse sugador grafite em pó. Tá? Que o grafite em pó ele vai permitir que o sugador deslize bem, tá? E faça bem esse movimento, ó. Agora eu vou montar ele. Tá torto, ó. Fiz errado aqui, ó. Aí, eu vou endireitar aqui. Aí, ó. Rosquei até o final. Muito bem. Vamos ver se ele vai sugar bem. Sugou nada, a mola não mandou para fora, tá vendo? Algum erro aconteceu aqui. Pode ser a mola que tinha óleo. Eu enxuguei um pouco o óleo, mas ela pode enferrujar. Eu tenho que deixar bem seco para poder usar o grafite, tá? Então, você não vai encontrar num sugador novo óleo. Você vai encontrar ele seco ou ele com grafite. E é o que precisa ter para ele poder fazer o trabalho dele. Aí, rosqueei bem. Aí, ó, beleza. Estava mal rosqueado. Vou testar aqui. Tá sugando. Tá? Então, sugador de solda. Acho que eu não tinha falado dessa ferramenta ainda. Ela é bem útil no retrabalho com os componentes, tá? Muito útil no retrabalho dos componentes. Outra maneira de tirar o componente sem o sugador
É que os técnicos antigos usavam uma malha trançada, e essa malha, você derretia a solda, colocava essa malha na solda derretida, a solda transferia para essa malha. Mas quase não se usa mais isso. O sugador é muito mais prático. Pergunta, gente. Vocês estão muito calados hoje. Quem que falta comprar aí o material para montagem? Falta um pouco tempo. Eu acho que é daqui 2 semanas, né? Vamos pôr data nisso? Vamos por data. Vamos pôr data, porque senão não sai do projeto. Vamos ver aqui. Vocês acham que dia 23 dá? Ou tem que jogar para o começo de março? Pode ser que alguém ainda não tenha a lista, né? Dos componentes. Vamos montar dia 23, então? Fica marcado para o dia 23? Então, o que nós vamos montar? Uma fonte de alimentação para poder efetuar nossos testes de bancada. O que é uma fonte de alimentação? É um circuito que vai fornecer para você uma tensão elétrica de corrente contínua, que você vai poder alimentar algum aparelho que você precisa trabalhar na bancada. Por exemplo, uma pergunta aqui. Sugador, é isso aí, Ítalo. Falamos do sugador, eu só vi agora, desculpa, a sua pergunta aqui. Sugador de solda. Pergunta não, você estava respondendo. Sugador. Então, a fonte de alimentação é muito útil. E a proposta é montar uma fonte básica, que ela vai regular também uma tensão. Existe essa fonte pronta para ser comprada. Mas o intuito de nós montarmos ela é vocês manipularem os componentes, manipular uma placa de circuito impresso, treinar solda com estanho dos componentes. Então, eu vou montar também uma aqui, ao mesmo tempo que vocês vão montar aí na casa de vocês. Tá? Nós vamos montar simultaneamente essa fonte de alimentação. E eu vou, não sei se tem a necessidade, mas acho que teve um aluno novo aí, passar a lista e o esquema elétrico dessa fonte novamente no grupo. Tá? Eu não vou fazer isso agora, mas amanhã, um dia antes da próxima aula, acho que antes do final de semana, eu reposto lá no grupo o material, lista de material, o esquema elétrico e todas as informações sobre essa fonte de alimentação. Tá? Na bancada, ela é muito útil, muito. Professor. Alguém sabe me dizer uma aplicação dessa fonte que nós já falamos? Professor, posso fazer uma pergunta antes da sua proposição aí? Pode falar. A placa que a gente comprou é aquela que não é perfurada, não é de ilha. Eu comprei a chapinha lisa. A gente tem que ter vamos furá-la. Tá, eu tenho que furar e eu tenho que ter um recipiente para corroer ela, né? Então, vamos falar disso aí. É assim, a placa de circuito impresso, que pena que eu não trouxe hoje aqui para vocês. É uma plaquinha de fenolite, né? Deixa eu ver se eu tenho qualquer outra coisa aqui para exemplificar. Por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa placa que nós temos vários pontos de solda e vários caminhozinhos aqui, ó, que nós chamamos de trilhas. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Aqui, ó, acho que é a luz, várias trilhas. Tá vendo aqui, ó, pontos de solda do conector? Aqui é uma trilha, ó, que vem nesse ponto de solda aqui. Nós vamos, então, a placa, de um lado, ela é cobre só. O outro lado, ela é fenolite, ela não tem nada de cobre. Então, nós vamos marcar essa placa, conforme o desenho que nós já temos,
onde vão os componentes. E vamos pintar com uma caneta. Sabe essa caneta aqui que você escreve em CD? Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Marcador para retroprojetor ou marca CD. Tá vendo o nome aí? Olha como ela é, a ponta. Essa caneta aqui vocês vão precisar também. Porque essa caneta nós vamos marcar, fazer o desenho conforme o nosso modelo, que eu estou enviando para vocês no grupo, do lado cobreado. Então, nós vamos marcar todos os pontos onde vai ter solda e as trilhas. Vamos desenhar com essa caneta. Aí nós vamos colocar essa placa marcada, desenhada, dentro de um ácido chamado percloreto de ferro. Esse ácido, vocês vão comprar uma quantidade pequena, 250 gramas. Não precisa mais que isso. Nós vamos misturar esse ácido com água. E vamos utilizar isso aqui, ó. Isso aqui, será que alguém não tem em casa? O que é esse pote aqui? Alguém reconhece esse pote? Sorvete. Além de guardar o feijão na geladeira? Pode Sorvete. Exatamente. Vamos pegar aí, um né? pote desse reciclado, né? E já compramos ele e utilizamos. Vai estar vazio. E é plástico. Esse ácido, ele não corrói a madeira, não corrói o plástico, ele corrói metal. Ele corrói o metal. Então, o que for de metal, o ácido vai corroer. Então, a gente vai fazer dentro desse pote de sorvete vazio, colocar meio litro de água. Talvez nem precisa nem meio litro, porque vai ser uma plaquinha só de cada um, né? Pode ser aí uns 300 ml de água e o percloreto de ferro. Um meio litro de água também dá. Se o percloreto ficar mais forte, ele corrói mais rápido. Se ele fica mais fraco, corrói mais lento, mas é só essa diferença. Tá? Vamos misturar o percloreto de ferro com a água e não vamos utilizar o nosso dedo, porque o percloreto não vai correr no nosso dedo, mas vai manchar. Ele vai deixar vermelho, amarelado. Então, a gente vai usar aí um pedaço de madeira, um palitinho chinês de comer comida japonesa, uma espátulazinha que vai manchar. Então, vai colocar a água, aí vai colocar o percloreto dentro dessa água aos poucos, vai mexendo até ele dissolver. Pronto. Aquela placa, que de um lado é cobre, do outro lado é fenolito. Nós vamos pintar o lado cobreado. Essa caneta, vamos colocar dentro desse ácido. E vamos mexer, balançar esse potinho de vez em quando. Mais ou menos 30 minutos, dependendo da força do seu ácido, né? Essa placa está corroída. Tudo que é cobre vai ser comido. Vai ficar só na fenolite. O que vai sobrar? Aquelas linhas que vocês pintaram com a caneta preta, marcador para retroprojetor. Pronto. Vai sobrar. Isso vai ser os pontos de solda e as trilhas interligando um ponto de solda ao outro. Aí nós vamos limpar com um bombrilzinho essa tinta que nós pintamos, vocês vão ver que vai ficar as trilhazinhas de cobre. E o resto do cobre que não foi pintado vai ser todo dissolvido no ácido. Fizemos uma placa, aí nós vamos furar. A furagem pode ser feita antes ou depois da corrosão. Tanto faz. Tá? Nós vamos furar com uma pequena broquinha, em uma furadeira, uma pequena broquinha, ou um chamado de furador de placa, que eu não pedi para vocês comprarem. Mas existe, é um furador de placa. Mas pode ser uma pequena broquinha fininha. Depois eu vou ver o tamanho dela e vou falar para vocês. Nós vamos furar os pontinhos onde vai os componentes, onde vão os componentes, para a gente poder colocar os componentes na placa, fazer a solda e montar o circuito que nós queremos que funcione. Tá? É isso, é bem simples. Não tem nada complicado.
E aí, depois da placa pronta, os componentes colocados, nós vamos soldar os componentes nas trilhas dos pontinhos de solda que nós pintamos e corroemos ao resto da placa. Aí nós vamos treinar a solda. Aí eu vou posicionar aqui a plaquinha, eu vou montar também e vou mostrar como é que se faz a solda com ferro de solda e estanho. Como que você faz uma boa solda. Ferro de solda e estanho. Como é que nós vamos fazer a solda? E tem técnica para isso. E eu vou explicar para vocês essa técnica. Tá? Eu vou fazer a solda. Então, vocês vão estar treinando a soldagem. Tá? Então, depois dessa etapa do curso, nós vamos começar. Eu vou ter falado de fonte, eu vou falar a teoria da fonte, como que retifica, como é que filtra, vou falar da teoria de transformar a tensão alternada em tensão contínua. Nós vamos já partir para os reparos. Começar a entrar na parte... E é bem prático o que eu tenho dado até agora. E vai ser mais prático ainda. Conserto de alguns equipamentos. Mas é importante vocês recapitularem o que nós estamos aprendendo a cada aula. Não ficar esquecido. Né? Por exemplo, eu fui trabalhar com um aluno que já fez o curso comigo, ele não lembrava como é que media um fusível. Como é que se media um fusível? Saber se um fusível está bom ou se ele está ruim. Que escala do multímetro se usa para isso? Aqui está o multímetro. Você pega qualquer equipamento que tem um fusível, você não sabe medir um fusível. E aí fica difícil. Acontece, mas tem que se praticar, tem que relembrar a aula dada. As aulas têm ficado gravadas, né? Vocês podem revê-las. Por exemplo, para medir um fusível, qual é a escala do multímetro aqui que eu vou usar? Está bem nítido aí na tela. Qual escala desse multímetro eu vou medir? Escala de continuidade. A escala de continuidade, muito bem. Essa escala aqui, onde tem um sinal de apito sonoro, tá vendo? É um sinal de apito sonoro. E também a escala de diodo. Essa é a escala. Você vai colocar aqui, ó, nessa posição. E aí o fusível. Vou ver se eu tenho um fusível aqui. O Santiago me derrubou o pote hoje. Sumiu tudo. Fui ver agora, não tem nada. Ele falou, derrubei, mas está tudo aí dentro. Não dá nada. Tá aqui o fusível. Então, como é que o fusível vai estar bom? Fusível é uma continuidade direta. Então, o fusível vai estar bom quando eu colocar de um lado e de outro dele e fizer isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ouvir o apito? Estão conseguindo ouvir o apito? Sim. Sim, exatamente isso. Então, quando eu encostar de um lado... Deixa eu fazer um desenho. Eu não imaginei que ia usar o fusível. Não está na caixinha. Então, aqui eu tenho um fusível. Ó, é um tubinho de vidro. Dentro dele é isso aqui, ó. É um material chamado tungstênio ou outra liga qualquer, tungstênio de lâmpada. E a hora que eu encostar a ponta do multímetro de um lado e a ponta do outro, ele tem que fazer isso aqui, ó. Como se estivesse encostando as duas pontas do multímetro. Dar 0,0 no multímetro e fazer o apito sonoro. Se eu encostar de um lado e do outro e não fizer nada, como está agora, esse fusível está ruim. Isso é o básico do reparo, gente. Do nosso curso de reparo em equipamentos eletrodomésticos. Esse é o básico. Saber medir um fusível, saber medir um resistor, saber medir uma tensão, né? Então, a aula de fonte, ela vai ser o ponto de divisão do nosso curso. A fonte
vocês vão aprender muitas coisas. Além da montagem, tem a parte teórica que eu vou explicar. Onde você tem tensão alternada e onde você tem, a partir de que ponto, a tensão contínua. Então, nós vamos efetuar as medidas. Tudo que nós aprendemos até agora, nesses 2 meses de curso, né? Nós 2 para 3 já, né? Vocês vão estar utilizando nesse momento. Medir a tensão alternada, em que ponto do aparelho tem alternada, em que ponto tem contínua e tudo mais. Para poder analisar e determinar qual é o defeito, o que está funcionando e o que não está funcionando nesse aparelho. Então, vai ser bem interessante. Começamos já na aula que vem a trabalhar a fonte na parte teórica, para depois passar para a montagem, para depois passar uma parte prática da fonte, da utilização de medidas e tudo mais. Ok? Alguma pergunta aí? Professor. Pode falar. Vamos ver se consegue ver. Eu não entendi. Pode repetir? Se perguntou, deixa eu aumentar meu volume. Eu comprei esta placa, ela já vem furada. Se calhar não vai servir, não? Vai servir, sim. Só que em vez de corroer ela no ácido, não vai precisar correr. Quem comprou a placa que já é toda furada, não vai precisar de ácido. O que você vai ter que fazer é, com ferro de solda, ir ligando um pontinho ao outro, conforme o desenho que nós vamos fazer. Ok. Tá? Então, eu vou explicar também dessa maneira. Porque parece que mais pessoas compraram placa que não é, que é perfurada. Percebi. Então, vou pedir... Pois não, pode falar. Eu depois tenho aí uma questão para lhe pôr, que tem a ver com diodos. O senhor quer perguntar? É que eu estou aqui a fazer uma reparação de um bloco de tomadas. Isto é um bloco de tomadas daquele que tem... Isto é para ligar os computadores, que tem uma tomada principal, que essa tomada principal é que depois vai acionar as outras. E acontece que você não tem esse material aí na sua mão para mostrar na câmera, né? Não sei se consegui mostrar. Eu vou experimentar. Coloca aí. Isto é um bloco de tomadas. Ele é assim, não é? E tem uma principal, que é esta primeira. Mas, João, você está mostrando no vídeo? Sim. É que sumiu você da minha tela aqui. Deixa eu tentar te achar. Estava aqui João Barata e sumiu. Vamos ver se eu consigo. E agora está? Achei você aqui. Sim, mas agora... Bom, abre seu vídeo, que não estou vendo nada. Sim. Isso. E agora? Estou vendo as tomadas. Pronto, esta aqui primeira, tem que estar ligada para que as outras todas funcionem, não é? Era para ligar eu não vi a ligação interna. Se ela for uma ligação em paralelo, não. Se ela for uma ligação em série... Portanto, ela tem uma placa de componentes, não é? Tem vários diodos e vários capacitores e isso. E a primeira tomada funciona, mas as outras não funcionam, não é? E então, eu verifiquei que tem aqui 2 diodos que estavam aqui na placa, estava assim um bocado a ficar preta, e desconfiei dos diodos. E eu tirei os 2 diodos para medi-los. Sim. Os diodos são IN 4742A. 4002.
4.742A. Tá. Diodo é isso aqui, ó. Sim. Aqui um Tem diodo. dois. Ele tem mais ou menos... Professor, ele tem dois em série. Eles estão ligados esse aspecto aqui. Eu tirei os dois e um mede 800, eles são iguais. É o 472, o 4.742A. Um mede 873, o outro mede 0,12. Este 0,12 em princípio está estourado, não? Mas 0,12, quando o diodo é assim, ó. Você coloca aquela de diodo, a mesma do apito sonoro. Sim. Você vai colocar de um lado, vai conduzir, invertendo, não conduz. Alguns diodos conduzem em 400, outros em 600, outros em 800. Mas, assim, de um lado conduz, invertendo, não. Aquele que está dando 0,12 está dando dos dois lados. O 0,12 dá dos dois lados. Está ruim, ele está em curto. O outro dá 873, mas só de um lado, não é? Exatamente, mas esse está bom. De um lado conduz, invertendo não. Dependendo da rapidez da liga de catodo e anodo, ele vai medir 300, 400, 500, 600, às vezes 800 ohms. Tá? Mas não está errado. Tá? Então, é assim, aquele que está conduzindo dos dois lados está ruim. Está ruim. Ele pode impedir, aliás, está em curto. Né? E ele pode, se ele tem um diodo nesse circuito, ele não está fazendo o papel dele, então substitua. Porque você tem uma placa aí de circuito e parece que ela tem relé, capacitor, não é? Você mostrou rapidamente. Tem vários capacitores, vários diodos e resistores também. Tem vários componentes. Então, esse diodo está realmente ruim. Pode fazer a substituição dele e testar, ver se vai funcionar. Olha aí, pessoal. Vocês podem fazer como o Barata. Se tiver alguma pergunta, leva o equipamento aí para sua mesa. Em determinado ponto da aula, vocês podem, na hora que eu perguntar, vocês vão, tem essa questão. E eu vou poder tentar esclarecer, tirar uma dúvida de vocês, como temos com o João Barata agora. Ok, João. Muito bem. Eu amanhã vou comprar o diodo e vou substituí-lo e depois, na próxima aula, eu digo o resultado. Muito bem. Perfeito. Então, na próxima aula, eu também vou começar a falar da fonte, a parte teórica de uma fonte. Sim. Vou falar de corrente contínua alternada, ciclos por segundo, ondas, e aí vamos entrar na retificação. Tá bom? E aí, para poder partir para dar outra aula, começar a parte de montagem, para depois concluir essa parte de fonte com a nossa fonte já montada. Tá bom. Pessoal, o tempo passa, olha aí. A gente parece que está só 10 minutos falando, não, mas já faz 1h20 quase que eu estou falando com vocês. Tá bonito hoje, hein? Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou mandar informações lá no grupo, mandar novamente o material que vai ser usado, para que possamos, daqui, não semana que vem, a outra, fazer a montagem que nós estamos planejando. Tá ok? Uma boa noite para vocês, uma boa semana para vocês. Obrigado, professor, igualmente. Para si também. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor.